Respire fundo. Coloque-se confortável onde quer que esteja. Seja numa poltrona, no sofá, na cama ou caminhando por aí com fones de ouvido. Hoje, vamos caminhar juntos por uma estrada antiga. Uma estrada feita de gelo, vento e histórias que sobrevivem há mais de 1000 anos. Mas antes de começarmos, eu quero agradecer a você que está aqui. Você que retorna a cada vídeo, que comenta, que compartilha, que conversa comigo. E você que chegou agora, seja muito bem-vindo. Este espaço é seu também. Aqui, nós não apenas contamos histórias, nós entramos nelas. Nós caminhamos devagar, sem pressa, no ritmo da respiração, no ritmo da chama, no ritmo da memória. Então, se puder, relaxe os ombros, solte o maxilar. Respire mais uma vez. Sinta o som, a atmosfera, o tempo desacelerando. Hoje, nós vamos até o norte, onde o frio não é apenas clima, é mestre. Onde o mar não é apenas água, é caminho. Você fecha os olhos e, por um breve instante, o mundo moderno deixa de existir. O barulho distante das ruas, a luz elétrica, o conforto, o ritmo acelerado dos dias, tudo se afasta. Quando você respira mais uma vez, o ar parece mais denso, frio, antigo. Quando abre os olhos novamente, você está no norte. Não um norte comum, mas um norte primordial, bruto, indomado, cheio de silêncio. A luz do amanhecer aqui é pálida e azulada, como se o sol tivesse que lutar contra camadas eternas de inverno para existir. Você sente o frio, primeiro nos dedos das mãos, depois no rosto, depois no peito, como se o próprio ar carregasse séculos de memória congelada. À sua volta, um vale vasto. Montanhas cobertas de neve se erguem como muralhas de pedra e gelo. Florestas de pinheiros altos sussurram com o vento. E esse som não é apenas vento. É como se os próprios espíritos antigos ainda caminhassem entre as árvores. Você dá um passo e sente a neve ceder, macia, recém-caída. A brancura parece infinita, mas há algo mais aqui. Algo que vibra sobre a superfície. Uma história antiga, profunda, que espera ser lembrada. Esta é a terra dos povos que chamamos de nórdicos. Homens e mulheres que viviam na beira do mundo conhecido, onde o inverno podia durar meses e a noite era tão longa que as estrelas pareciam eternas. Gente que sabia que viver era lutar, que sobreviver era honra, que o nome era mais importante do que o corpo, porque o corpo morre, mas o nome continua. E foi nesse mundo gelado, selvagem e sagrado, que nasceu uma das mais poderosas teias de histórias que a humanidade já guardou: a mitologia nórdica. Mas ela não começa com deuses reinando, não começa com ordem. Ela começa com o silêncio. O silêncio antes de tudo existir. Antes do tempo, antes do espaço, antes da própria luz. Havia apenas o Ginnungagap, o vazio. Um abismo profundo e insondável onde nada possuía forma. Não havia cima nem baixo, nem dentro nem fora. Era um silêncio tão absoluto que sequer havia o conceito de silêncio. Mas nas margens desse vazio
2 reinos existiam. Ao norte, Niflheim, terra de gelo antigo, tão velho quanto o próprio tempo que ainda não havia nascido. Ali, mares de névoa e frio eterno se moviam como criaturas vivas. Correntes de gelo flutuavam como respirações presas no tempo. Ao sul, Muspelheim, terra de fogo eterno, flamas vivas, ondas de calor que dançavam como serpentes de luz. E no seu centro, Surte, o gigante de fogo, guardião primordial de flamas tão antigas que não conheciam piedade. Por eras incontáveis, o gelo de Niflheim e o fogo de Muspelheim permaneceram separados pelo abismo do vazio. Mas o vazio não era estático. Ele ansiava por preenchimento, por forma, por existência. E então, o fogo se expandiu, e o gelo se moveu. E quando tocaram, não houve explosão, houve criação. O gelo derreteu sob o calor ardente, e da água que pingou, o primeiro ser vivo nasceu. Ymir, o ancestral de todos os gigantes. Enorme, imenso, seu corpo carregava a sombra do caos primordial. Cada respiração sua ecoava o nascer da existência. E quando ele dormia, de seu suor, novos gigantes surgiam. Mas Ymir não estava sozinho. Da mesma fusão entre fogo e gelo, surgiu outra forma, a Aud-Hornbla, a grande vaca primordial, criadora de sustento. Da sua respiração vinha calor, de seu leite, rios de vida, que alimentavam Ymir e todos os que vieram dele. Ela pastava no próprio gelo do início, e ao lamber o gelo congelado pelos milênios, algo começou a revelar-se nele. Primeiro, um fio de cabelo. Depois, um rosto. E então, um corpo completo. Buri, o primeiro dos deuses. Ele era diferente dos gigantes. Não era caos. Era forma. Era honra. Era princípio. Buri teve um filho. Esse filho teve 3. E estes 3 mudariam tudo. Odin, Vili e Ve. Eles eram diferentes desde o início. Onde Ymir representava o caótico e infinito, eles representavam a vontade, o ato, a escolha. Odin carregava em seus olhos o peso da sabedoria que ainda não existia. Vili representava a intenção, Ve, a forma. Juntos eles olhavam o mundo não como ele era, mas como ele poderia ser. E então, eles olharam para Ymir. O gigante colossal se erguia como o próprio universo vivo, e eles entenderam. Para que o mundo existisse, o caos teria que ser destruído. A batalha foi imensa. Odin e seus irmãos enfrentaram Ymir. O gelo rachou, o fogo ardeu, o vazio tremeu. E quando Ymir caiu, seu corpo tornou-se o mundo. Seu sangue se tornaram os mares, sua carne, a terra, seus bossos as montanhas, seus cabelos, as árvores, seu crânio, o céu. E seus olhos foram colocados entre o céu e o abismo como estrelas que jamais apagariam. E assim, o mundo nasceu, não de amor, mas de luta, do confronto entre intenção e caos. E no centro do cosmos recém-formado, ergueu-se uma árvore.
Não uma árvore comum, mas a árvore, Yggdrasil. Suas raízes tocavam os reinos do profundo, seu tronco sustentava o mundo dos vivos, e seus braços abraçavam os céus. Em torno dela, 9 mundos se formaram. 9 realidades, 9 destinos, 9 modos de existir. Ali viviam os homens, os gigantes, os elfos, os espíritos, os mortos e os deuses. E entre todos esses reinos, em meio ao gelo e fogo que se alimentavam no silêncio eterno, surgiu o lar dos deuses, Asgard. Mas este é apenas o começo, pois, agora que o cosmos existe, é hora de conhecer aquele que governaria destino, sabedoria, vida e morte. Aquele que se sacrificou para obter conhecimento. Aquele que trocou um olho para enxergar o que ninguém mais poderia ver. Odin. E sua história não é de poder fácil, é de busca, de dor e de um tipo de coragem que poucos ousariam desejar. Mas antes de seguirmos, respire, porque daqui em diante o vento começará a soprar mais forte. E os deuses ainda não contaram seus segredos. Você respira. E ao inspirar, sente como se o ar carregasse séculos de gelo. As árvores ao redor parecem ouvir. O vento, antes silencioso, agora murmura alguma coisa. Como se o próprio mundo tivesse percebido que a história está prestes a continuar. Odin. Seu nome não é apenas um nome. É um eco. Um chamado. Um destino. Ele não nasceu rei. Não nasceu soberano. Não nasceu sábio. Tudo o que ele se tornou, ele conquistou. Odin era um deus inquieto. Enquanto outros se contentavam com poder, com alimento, com celebrações e honra, Odin queria algo diferente. Ele queria entender. Não apenas o mundo, mas aquilo que está por trás do mundo. Os segredos que sustentam a realidade, a teia de destino que existe antes mesmo dos deuses nascerem. Os fios que ligam vida, morte, amor, glória, guerra, sacrifício, perda, propósito. Odin queria tocar o que nenhum ser jamais havia tocado: o significado. E essa busca nunca foi suave. Na base de Yggdrasil, a árvore mundo, existe um poço. Não um poço comum, mas o poço de Mimir. E Mimir não é apenas um guardião. Ele é o portador daquilo que não pode ser ensinado. Sabedoria verdadeira. Não aquela que se aprende com palavras, mas a que se aprende com perda. Odin viajou até lá. Atravessou florestas densas, onde lobos caminham sem som. Cruzou campos congelados, onde o vento corta como lâmina. Subiu montanhas tão altas que o céu parecia se dobrar sobre ele. E quando finalmente chegou ao poço, Mimir o esperava. Não havia cerimônia. Mimir apenas olhou Odin nos olhos e soube. "Você sabe o preço?", disse ele. Odin sabia. Sabedoria não se recebe. Sabedoria se paga. A água do poço continha um conhecimento de tudo o que foi,
o que é e o que ainda virá. Mas beber dela exigia um sacrifício equivalente. Odin não hesitou. Com a própria mão, arrancou o olho e o entregou. Não por capricho, não por desespero, mas por compreensão. Ele entendeu que para ver o invisível, era necessário deixar de ver o visível. Quando bebeu do poço, algo mudou dentro dele. O mundo tornou-se mais vasto. As sombras ficaram mais profundas. As estrelas mais antigas. Ele viu que tudo vive conforme um fio. Frágil, mas inevitável. Esse fio chama-se destino. E quem o tece não são os deuses. São as Nornas. No pé da árvore mundo, 3 mulheres trabalham eternamente. Urd, o que já foi. Verdande, o que está sendo. Skuld, o que ainda será. Elas não pedem permissão, não explicam, não fazem justiça. Elas apenas tecem. Nem mesmo Odin pode alterar o que elas decidem. E foi aí que ele entendeu. Mesmo os deuses têm limites. Mas Odin não era do tipo que se encolhe diante de limites. Ele decidiu desafiá-los. Não por arrogância, mas porque ele acreditava que um Deus que não luta pelo sentido da existência não merece ser lembrado. E para isso, ele precisaria de mais sabedoria, mais profunda, mais antiga, a que está no próprio coração da árvore que sustenta os mundos. Odin caminhou até o tronco central de Yggdrasil. Ali onde os ventos cruzavam mundos, onde espíritos viajavam, onde as vozes dos mortos sussurravam entre as folhas. Odin se amarrou pela cintura, pegou sua lança, Gungnir, e a cravou no próprio peito, e deixou-se pendurar. Por 9 noites e 9 dias. Sem água, sem comida, sem descanso, sem súplica. O vento cortava sua pele. Corvos pousavam próximos, observando. As estrelas giravam, a árvore sussurrava coisas que não eram palavras. Eram memórias anteriores ao tempo. Odin morreu e renasceu ali. Quando o sol nasceu, após o 9º dia, ele viu algo que ninguém tinha visto antes. As runas. Símbolos. Que não eram apenas letras. Eram chaves, portas, forças vivas, códigos do tecido da realidade. Com elas, Odin não apenas ganhou conhecimento, ele ganhou poder sobre destinos. Não para controlá-los, mas para entendê-los, e às vezes para dobrá-los, se o preço fosse pago. Quando desceu da árvore, ele não era mais apenas Odin. Ele era o pai de todos, o que viu além da morte, o que conhece o peso da existência, o que carrega cicatrizes do invisível. Mas Odin sabia algo. Um reino não se constrói sozinho, e nenhuma saga é feita sem aliados, ou sem inimigos. E é aqui que outro nome surge como trovão distante. Thor. Mas Thor não é apenas força. Não é apenas tempestade. Não é apenas guerra. Ele é algo mais profundo. Ele é proteção. Ele é o escudo entre o caos e a Roma. E sua história começa não no campo de batalha, mas na forja do trovão. Thor. Antes de ser trovão, antes de ser martelo, antes de ser lenda,
Ele só era um garoto correndo entre as colinas de Asgard, com o vento no rosto e um brilho feroz nos olhos. Enquanto Odin buscava a sabedoria nas profundezas do cosmos, Thor nasceu da força da própria vida. Ele não precisava entender o mundo para senti-lo. Ele não precisava ver o destino para enfrentá-lo. Onde Odin era mente, Thor era pulso. Onde Odin era silêncio profundo, Thor era o estrondo que rompe o céu. Ele cresceu entre guerreiros, entre risadas altas, banquetes longos e treinamentos que deixavam a pele marcada e os ossos doloridos. Asgard não era feita de mármore perfeito ou jardins eternos. Era ferro, suor e fogo de forja. Era canto de batalha ecoando entre montanhas douradas pelo sol da alvorada. Thor aprendeu a lutar cedo. E aprendeu com golpes que machucam. Porque na mitologia nórdica, virtude não vem sem cicatriz. Mas sua força não era apenas física. Era a força de quem ama. Thor amava seu povo. Amava sua casa. Amava o som da vida. O cheiro de pão quente e madeira queimando. As vozes das crianças correndo entre as colinas. O brilho das chamas refletidas nas jarras de madeira durante os banquetes. Ele era a promessa viva de que um mundo vale a pena ser protegido. E foi por isso que ele recebeu o martelo. Mjolnir. Não era uma arma feita para a destruição. Era uma ponte. Um acordo entre o céu e a terra, forjado pelos anões, mestres de metal e mistério, cujo conhecimento de runas era tão profundo quanto o de Odin. A forja tremia. O fogo era vivo. As chamas tinham vontade própria. Quando o martelo foi retirado da bigorna, o ar ao redor vibrou. Era pequeno à primeira vista, quase desproporcional ao tamanho do deus que o empunharia. Mas seu peso era o peso do trovão. Seu alcance era o raio quebrando o mundo. Seu retorno era inevitável, porque Mjolnir não é uma arma que se segura, é uma arma que escolhe. E ela escolheu Thor. Num instante em que ele tocou, o céu estremeceu. As nuvens se abriram como cortinas rasgadas, e o som do trovão ecoou como o despertar de algo antigo. Thor sorriu, não porque desejasse guerra, mas porque agora poderia proteger aquilo que amava. Mas nenhum deus caminha sozinho. Ao lado de Thor havia um irmão, Loki. Não o inimigo, ainda, mas o espelho distorcido, a chama que aquece e queima, o sussurro entre a coragem e o caos. Eles cresceram juntos, riram juntos, lutaram juntos e também se feriram juntos, em corpo e alma. Porque onde Thor era simples como uma tempestade, Loki era complexo como um silêncio mal interpretado. Thor acreditava que o mundo podia ser defendido com força e coragem. Loki acreditava que o mundo podia ser moldado com palavras e astúcia. E nenhum dos dois estava errado. Mas mundos se quebram quando verdades diferentes acreditam ser únicas. Asgard prosperou. Os salões dourados brilhavam sob o sol. O banquete era constante. A música preenchia as noites. Mas além da muralha, além da ponte arco-íris, além dos campos congelados e rios que arrastam gelo como serpentes, havia outro povo. Um povo que não via Odin como rei, que não jurava lealdade a Thor, que não buscava o destino que as Nornas haviam tecido para os deuses. Um povo nascido do frio, da sombra, do ferro da montanha e do silêncio do norte.
os gigantes. Jotunheim. Lugar onde o vento não sopra, ele corta. Onde montanhas não se erguem, elas vigiam. Cada nascer do sol é uma negociação com a morte. E lá habitava Jormungandr, a serpente que circula o mundo. Enorme, silenciosa, paciente. Oceano e prisão ao mesmo tempo. Ela não apenas existe, ela espera. Espera o dia em que o trovão cairá pela última vez. Espera o dia em que o mar subirá, engolindo navios e cidades. Espera o dia em que Thor a enfrentará e ambos cairão. Porque esse é o destino deles. E na mitologia nórdica, destino não é algo para fugir, é algo para caminhar até ele. Mesmo que o final seja morte, mesmo que a vitória seja impossível, porque para os nórdicos, a grandeza não está em viver para sempre, mas em viver de forma que até a morte se lembre de você. E assim, as histórias começam a se entrelaçar. O pai das todas buscando sabedoria, o Deus do trovão protegendo tudo que ama, o Deus da astúcia sorrindo nas sombras, a serpente dormindo no oceano esperando o dia final, as nornas tecendo, sem pressa, o inevitável. E ao longe, muito além do alcance dos deuses e gigantes, no mundo dos homens, fogos serão acesos, navios serão construídos, lâminas serão afiados, porque uma nova era se aproxima. Uma era de exploração, de sangue, de reis que não nascem reis, de nomes que ecoam como trovão e vento. Uma era em que o homem olha para o mar e diz: eu vou. A era dos vikings. Aqui, a história do mito começa a encontrar a história do homem. E é aí que tudo realmente começa. Mas antes dos navios cortarem as águas, antes das espadas cantarem, antes das aldeias serem erguidas sob a neve, há algo que precisamos sentir. O norte. Não o norte dos mapas, não o norte dos satélites e bússolas modernas, mas o norte que vive na pele. O norte que moldou o homem que viria a se tornar o viking. O frio não era apenas clima, era provação. O vento não apenas soprava, ele julgava. Cada inverno era um inimigo que voltava ano após ano, mais cruel, mais lento, mais paciente, testando se homens e deuses ainda mereciam existir. E foi nesse mundo severo que o ser humano descobriu uma verdade profunda. A vida é preciosa, porque pode acabar a qualquer momento. Foi aqui que nasceram as casas de madeira escura, iluminadas por pequenas chamas, os tambores que ecoavam como corações, as canções que não eram cantadas para encantar, mas para lembrar. Lembrar do que foi perdido. Lembrar do que foi conquistado. Lembrar do que ainda está por vir. A memória, no norte, era uma arma, porque quem esquece suas histórias acaba esquecido. As margens dos fiordes eram recortadas como feridas antigas na terra. Água gelada, tão clara quanto vidro, refletia montanhas que tocavam o céu. E no meio dessa paisagem, o homem cresceu olhando para o horizonte e pensando: há mais além. Eu sei que há. E essa certeza, essa inquietação, esse chamado que não tem voz, foi o que deu início a tudo. Não foi conquista, não foi poder, não foi glória, foi fome. Fome de descobrir, fome de ir,
fome de ser lembrado. Numa noite longa de inverno, dentro de uma sala iluminada por fogo, anciãos contavam histórias como esta que você está ouvindo. Crianças ouviam em silêncio absoluto. Não respiravam alto, não se moviam, porque sabiam, essas histórias não são apenas histórias, são mapas. Mapas para navegar o mundo e para navegar a si mesmo. As histórias falavam de Asgard, lar dos deuses, mas também falavam de Midgard, o mundo dos homens, protegido, mas nunca seguro. E além dele, Jotunheim, terra dos gigantes. Helheim, terra dos mortos que não morreram em batalha. Vanaheim, lar dos deuses antigos, da fertilidade e da terra. Alfheim, reino dos elfos de luz. Svartalfheim, onde os anões tecem metal e destino. Niflheim, o gelo eterno. Muspelheim, o fogo primordial. 9 mundos, todos entrelaçados pelas raízes, galhos e espírito de Yggdrasil. O mundo não era uma esfera, era um organismo vivo. Cada folha, cada raiz, cada sombra, cada estrela, tudo tinha propósito. Nada estava sozinho, nem o homem, nem o Deus, nem o destino. E então a mitologia virou bússola. Porque quando o inverno é longo e a noite dura meses, e o mar é escuro e o sol é somente uma memória, você precisa de algo para seguir. Algo que seja maior do que você. Algo que permaneça, mesmo quando seu corpo não puder permanecer. Esse algo, para os povos do norte, era honra. E honra ali não era a opinião dos outros. Honra era postura diante da morte. Eles sabiam que o fim viria, para todos, para homens, para reis, para deuses, até para Thor, até para Odin. Porque no horizonte do tempo, uma batalha final aguardava, Ragnarok. Não como tragédia, mas como renovação. Uma porta que se fecha para outra abrir. E é isso que torna cada passo significativo. Não viver para evitar o fim, mas viver para merecer ter existido. Por isso, quando um garoto crescia no norte, ele aprendia desde cedo. A vida não é longa, mas pode ser grande. E ser grande significava proteger o lar, respeitar a palavra dada, honrar o sangue derramado e, quando chegar a hora, erguer a cabeça diante da morte. Sem medo, sem arrependimento. Porque quem morre com coragem vive para sempre na boca dos que contam histórias. E se a história é contada, então nada acaba. Nem o homem, nem a memória, nem o mundo. A chama dança. O vento muda. A respiração se aprofunda. Porque agora você já está lá, entre neve e fogo, entre os deuses e os homens, entre o que foi e o que ainda será. E a jornada está apenas começando. Feche os olhos por um instante. Sinta o peso do machado, o cheiro da madeira, o som distante do mar. A história está viva. E você também. O mar. Ele nunca chamou o homem do norte com palavras. Ele chamou com a ausência, com aquele espaço infinito onde o olhar se perde e o coração desperta. A costa era estreita, as montanhas eram altas, a terra era dura, a colheita breve, o inverno interminável. E então, inevitavelmente, chegava um momento em que um homem se levantava e dizia: "Vamos construir um navio." Não havia mapa, não havia certeza, não havia promessa alguma de retorno.
Mas havia algo mais forte que tudo isso: o desejo de não viver pequeno. O navio não era apenas madeira e corda. Era alma. Carvalho escolhido árvore por árvore, secado ao vento, curvado ao fogo, amaciado ao mar. Cada golpe de machado carregava intenção. Cada fibra lembrava sua própria raiz na terra. Quando o casco tomava forma, parecia que o próprio navio estava acordando. E então chegava a hora da cabeça de dragão, entalhada à mão, sem pressa, em silêncio. Porque seu propósito não era assustar inimigos, era algo muito mais profundo: afugentar os espíritos que vivem entre o mundo visível e o invisível. Quando um navio viking deslizava para a água pela primeira vez, não era um lançamento, era um batismo. Homens seguravam a madeira. Mulheres e crianças observavam em silêncio. O vento prendia a respiração. E então, finalmente, a quilha tocava o mar. Como se o navio tivesse encontrado aquilo que sempre esperou. Porque ele tinha. Os remos entravam na água primeiro. Ritmo. Uma batida que lembrava coração. Tum. 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 Não rápido. Não ansioso. Constante. O mar no início observava. Mas o mar não observa por muito tempo. Ele testa. Primeiro com ondas suaves. Depois com correntes invisíveis. Depois com silêncio. O silêncio é o mais perigoso, porque o silêncio faz o homem olhar para dentro. E quem olha para dentro encontra aquilo que sempre levou consigo: coragem ou medo, ambição ou serenidade, orgulho ou humildade. No mar, tudo que o homem é aparece, e nada pode ser escondido. À noite, o céu era uma tapeçaria viva. As estrelas brilhavam como brasas congeladas. E acima delas, sempre, Asgard. Os navegadores não usavam bússolas. Eles navegavam pelas constelações, pelo vento, pelo cheiro da água, pelo gosto do ar, pelo som das ondas batendo no casco. Navegavam com o corpo, com a memória, com o instinto. Porque o mundo para eles não era matéria, era espírito. E o espírito fala, se você souber escutar. Alguns navios seguiam para o leste, para o frio ainda mais profundo, para aldeias isoladas entre montanhas de gelo. E outros seguiam para o oeste, para terras verdes, vastas, veladas em neblina. E outros seguiam para o sul, para reinos mais quentes, ricos, cheios de ouro e arrogância. Mas não era apenas saque, era encontro de culturas, de crenças, de sonhos. Era o cruzamento de mundos que nunca deveriam ter se tocado e que, ao se tocarem, mudariam o destino da história humana. Da madeira úmida dos fiordes para os salões dourados de reis estrangeiros. Do silêncio do norte, para o tumulto de mercados lotados. Do frio eterno, para desertos onde o sol queimava como fogo eterno. Os vikings caminharam. E o mundo mudou. Não por conquista apenas, não por guerra apenas, mas porque o homem que olha para o horizonte sempre retorna diferente. E quando retornavam, se retornavam, traziam histórias. Não eram contadas como relatos, eram contadas como sagas. Histórias que não apenas descreviam o que foi, mas o que aquilo significava. Porque no norte, algo era entendido desde cedo. A realidade não é feita apenas do que acontece, ela é feita do que lembramos e do modo como escolhemos lembrar. Agora a chama da fogueira dança mais alta. O vento para. Há algo se aproximando. Não uma criatura. Não um deus.
mas um destino. O destino que liga o homem ao mito. O destino que liga o guerreiro ao mundo. O destino que liga a Thor e a serpente do mundo. Porque toda a história do norte é parte de uma história maior. Uma história que já sabe o final, mas que mesmo assim vale ser contada. Porque o valor não está no fim, está no caminho até ele. Thor caminhava, não sobre caminhos de pedra, não sobre campos tranquilos, mas sobre o próprio céu. As nuvens se desfaziam sob seus passos, como neve ao contato com o sol. O vento trovejava ao seu redor, e o som era profundo, não um trovão que assusta, mas um trovão que anuncia. Ele não carregava o martelo como um guerreiro carrega uma arma. Ele o carregava como um juramento. Mjolnir não era feito para destruir, era feito para proteger. E todos sabiam disso. Os homens, os deuses e mesmo aqueles que viviam além da fronteira do mundo. Longe de Asgard, num reino onde as montanhas são presas de pedra e o vento não canta, ele uiva, estendia-se Jotunheim, a terra dos gigantes. Ali o horizonte não era horizonte, era um aviso. Grandes formações de gelo se erguiam como muralhas. Pedras imensas, lisas e antigas guardavam mistérios que ninguém ousava pronunciar. E então, a neve, sempre a neve, caía como se o céu tivesse sido feito de inverno. Foi ali que Thor ouviu o chamado. Não um chamado de voz, mas um chamado de equilíbrio. Porque onde o caos tentava romper o mundo, a proteção precisava ser restaurada. E no coração desse reino gelado, algo se movia, algo profundo, algo que não brilhava como os seres vivos, algo que dormia desde o primeiro navio tocar o mar. Uma sombra, sob o oceano. Um círculo imenso de vida silenciosa. A serpente do mundo. Eormingander. Ela não era inimiga por maldade. Não era força por ambição. Ela era parte do tecido do mundo. Um ciclo que não pode ser quebrado. Uma promessa antiga. Eormingander repousava nas profundezas. Seu corpo tão grande que dava a volta no mundo e mordia o próprio rabo. Ela dormia, mas sonhava com o fim de todas as coisas. E Thor sabia disso. Não porque ouviu dizer, mas porque sentiu. Como o mar sente o vento antes que ele chegue. Como a árvore sente a neve antes que ela caia. Era destino. E destino no norte. Não é pergunta, é caminho. Certa vez, Thor foi desafiado. Mas não por um gigante qualquer, mas por Utgard-Loki, senhor das ilusões. E como acontece quando o mundo quer ensinar algo ao guerreiro, o desafio não veio pela confrontação, veio pela visão. Thor foi convidado a erguer um gato. Apenas isso. Uma tarefa simples, para alguém que move montanhas. Thor segurou o animal e tentou levantar. Mas por mais força que aplicasse, por mais que os músculos tremessem, ele só conseguiu erguer uma pata. Uma única pata. E o salão inteiro riu. Mas Utgard-Loki não ria da força de Thor. Ele ria do que Thor não sabia. Porque aquilo não era um gato. Era Jormungandr, em forma pequena, adormecida, escondida aos olhos comuns. Thor não levantou um gato. Thor levantou o mundo inteiro. Mesmo que por apenas um instante. E aquele instante foi suficiente para fazer o salão tremer. Porque por um breve momento, o destino pôde sentir que alguém o tocava.
não para evitá-lo, mas para reconhecê-lo. Thor não temeu essa revelação. Ele não temeu a serpente. Não porque era imprudente, mas porque compreendeu. A vida só tem sentido porque termina. A proteção só é necessária porque há o que perder. A coragem só existe onde o medo também existe. Thor não lutará contra Jormungandr por ambição. Eles lutarão porque ambos foram feitos para isso. O trovão e o oceano. O martelo e o mundo. A respiração do céu e o silêncio das profundezas. Não como inimigos, mas como dois lados da mesma história. E essa história tem fim. Não agora, não ainda. Não enquanto o mundo ainda se lembra de respirar. Mas quando o sol se apagar, quando as montanhas se moverem, quando o céu se desfazer como fio partido, naquele dia, Thor encontrará Jormungandr novamente. E o mar levantará, e o céu cairá, e o mundo tremerá, e ambos cairão. Não como derrota, mas como cumprimento. Porque o norte não acreditava em finais tristes. Acreditava em ciclos. E para que uma nova aurora venha, a antiga precisa partir. Mas antes do fim, ainda há muito para sentir. O amor, a perda, a beleza, o riso, a chama da vida no meio do gelo. E nenhuma figura representa isso tão profundamente quanto Freya. Seu nome chega antes dela, como o perfume no ar antes da flor, como calor no peito antes da lágrima, como lembrança antes da memória. Freya não é apenas uma deusa. Ela é o coração do norte. Onde Thor é o trovão e Odin é o pensamento, Freya é aquilo que dá sentido aos dois. O que se ama, o que se perde, o que se deseja profundamente. Ela nasceu entre os Vanir, os deuses antigos da terra, da colheita, do prazer, da fertilidade e do mistério. Mas acabou vivendo entre os Asir, os deuses guerreiros de Asgard. Não por vontade, mas por acordo. Entre os deuses, houve um tempo de guerra. Não guerra de espadas, guerra de visões. Os Asir acreditavam na força. Os Vanir acreditavam no ciclo. Odin via o destino como algo firme. Freya via o destino como algo que cresce. No começo, eles lutaram. 3 vezes queimaram campos. 3 vezes reconstruíram. 3 vezes choraram mortos. 3 vezes nasceram crianças. Até perceberem que nenhuma força vence a outra. Porque não há vitória quando o mundo luta contra si mesmo. Então fizeram paz. E para selar essa paz, trocaram vidas. Os Vanir enviaram Freyr e Freya. E Freya entrou em Asgard como se fosse chama que atravessa o gelo sem se apagar. De início, pensaram que fosse frágil. Mas Freya não é delicadeza, é intensidade.
Ela ama como quem segura o mundo entre as mãos. Ela deseja como quem conhece tudo o que pode ser perdido. Ela chora como quem sabe que toda lágrima é sagrada. Ela é o amor que queima, o amor que cura, o amor que destrói para transformar. Freya ensinou aos Aesir algo que eles não sabiam. A magia do Seide. Magia não de encantamentos rápidos, mas magia profunda. Aquela que dobra o tecido do destino como quem dobra um lençol ainda quente. Magia que não se aprende com mãos, se aprende com o coração quando ele se quebra e se recompõe. Odin a observou e aprendeu. Mas aprendeu sabendo que jamais a dominaria como ela. Porque a força de Freya vinha do que ninguém gosta de tocar. A dor. Não a dor da ferida, mas a dor que se sente quando algo amado é arrancado do coração. Freya amou profundamente. Amou um homem chamado Oder. E ele partiu. Não se sabe para onde, nem por quê. Há quem diga que se perdeu no vento. Há quem diga que buscou algo além da própria vida. Há quem diga que se dissolveu entre os mundos. Freya o procurou. Por mundos inteiros. Por eras. Por vidas que não se contam em anos, mas em estações de neve. E suas lágrimas não eram comuns. Eram ouro. Ouro puro. Quente. Vivo. Quando Freya chorava, campos inteiros brilhavam. Montanhas recebiam manchas douradas. Rios carregavam cintilações, que só se revelavam à luz do crepúsculo. E ainda assim, ela continuou, erguendo-se, andando, amando, lutando. Porque amar e perder não a destruiu, a refez. Todo guerreiro que cai em batalha espera chegar ao salão de Odin, Valhalla. Mas metade deles não vai lá. A metade que brilha mais, que luta com coragem verdadeira, que morre com o coração em fogo, vai para Freya, para o seu campo, Folkvanger. Não um salão de guerra eterna, mas um lugar onde o espírito descansa, onde o amor recebido e o amor dado se equilibram, onde a alma encontra aquilo que sempre buscou, mesmo que sem saber. Porque Freya entende algo que nenhum outro deus entende tão profundamente. Não existe glória maior no mundo do que amar algo o bastante para protegê-lo até o fim. Essa é a luz dela. Essa é a chama que atravessa o inverno. E é essa chama que um dia iluminará o momento mais sombro de todos. Porque quando o fim chegar, e ele vai chegar, será o amor que decidirá quem permanece lembrado. O fim tem nome. E ele está vindo, não apressado, não impaciente, mas vindo, como passos que se ouvem, antes de serem vistos. Ragnarok, a noite que encerra a canção do mundo. Mas não agora, não ainda. Ainda há histórias para caminhar, histórias de traição, de sangue, de lealdade quebrada, de amor que se transforma em perda, de risos que escondem sombras. Histórias de alguém que caminhava entre os deuses e nunca esteve realmente com eles. Loki. E agora é com ele que vamos.
respire, porque o que vem a seguir não é simples e não é leve, mas é necessário. Loki. Seu nome atravessa o ar como lâmina fina, não como um grito, mas como um sussurro que muda destinos. Loki não era Deus por nascimento, não era gigante por natureza, não era herói, não era vilão. Ele era movimento, aquilo que quebra o que está parado, aquilo que questiona o que todos aceitam, aquilo que muda o rumo de uma história, mesmo quando ninguém quer mudar. Loki caminhava ao lado de Odin, e Odin sabia o que isso significava. O sábio não teme o caos, ele o mantém por perto. Loki podia ser riso leve nas festas, a tirada inesperada durante o banquete, o olhar brilhante de quem vê o que ninguém percebe. Mas também podia ser silêncio afiado, um olhar que atravessa, uma sombra onde a luz deveria estar. Ele não era a maldade, ele era a verdade sem proteção. E a verdade, quando não é suave, quando não é filtrada, quando não é preparada, dói. Loki era pai. Isso surpreende alguns. Mas amar não era estranho a ele, era apenas perigoso. Ele teve 3 filhos, e nenhum deles era comum. O primeiro, Fenrir, um lobo tão grande que um dia engoliria o sol. Mas quando nasceu, era pequeno, assustado, frágil. Mas ainda assim havia algo em seus olhos. Algo que dizia: se você me teme, eu me tornarei aquilo que você teme. Os deuses olharam para ele com dúvida, com receio, com o tipo de medo que tenta se esconder atrás de prudência. Thor queria matá-lo, mas Odin disse: ainda não. E assim criaram o lobo entre eles. No começo, Fenrir corria entre Asgard como uma criança qualquer. Pulava, brincava, comia da mão de Tyr, o único deus que realmente acreditava que ele merecia a confiança. Mas o lobo crescia, e o medo também. Os deuses decidiram prendê-lo, não por maldade, mas por medo do que poderia vir. Eles tentaram com correntes de ferro. Fenrir rompeu. Tentaram com correntes forjadas no coração das montanhas. Fenrir rompeu. Então chamaram os anões, mestres daquilo que não pode ser visto. Eles criaram um Gleipnir, uma corrente feita de coisas impossíveis. O som do passo de um gato, a barba de uma mulher, as raízes de uma montanha, o tendão de um urso, o hálito de um peixe e a saliva de uma ave silenciosa. Uma corrente fina como fita, suave como seda. Fenrir olhou para ela e soube. Soube que aquilo não era um teste. Era destino. Ele aceitou ser preso, mas com uma condição: que um deus colocasse a mão em sua boca como sinal de confiança. Nenhum deus se moveu, exceto Tyr, o único que amava o lobo pelo que ele era, não pelo que ele se tornaria. Fenrir permitiu a corrente, e quando percebeu que não poderia quebrá-la, ele mordeu. Tyr perdeu a mão, e Fenrir perdeu a liberdade, e o mundo perdeu algo que poderia ter sido grande, se tivesse sido amado diferente. O segundo filho de Loki, Jormungandr, a serpente que circunda o mundo, nós já falamos dela. Ela espera, sempre espera. O terceiro, Hel, metade seu rosto era vivo, metade era morte. Ela não escolheu isso, foi apenas como ela nasceu. E por isso foi enviada ao submundo, não por castigo, mas por destino. Ela se tornou senhora de Helheim, não um inferno de tormento, mas um reino de silêncio. Aqueles que não morreram em batalha, aqueles que não cantaram sua própria morte, aqueles que partiram lentamente, ficaram com ela. E ela não os torturava, ela jamais o torturava. Ela apenas os guardava. Hel não era cruel. Era inevitável. Mas o mundo viu esses filhos e não viu amor, viu ameaça. Não viu coração, viu prenúncio. E quando o mundo olha para alguém,
não como quem é, mas como aquilo que talvez um dia se torne. O fim já começou. Loki sentiu isso. Sentiu que os seus filhos estavam destinados ao trágico, não porque eram monstros, mas porque foram tratados como monstros. E algo dentro dele começou a rachar. Não de ódio, mas de dor. Uma dor tão antiga que não tem palavra. Uma dor que cria tempestades invisíveis. Uma dor que transforma palhaço em profeta. E profeta em destruição. Porque no fim, ninguém se torna o que o mundo teme, sem que o mundo ajude a construir isso. E é aqui que a história começa a escurecer. Porque agora vamos falar de Baldrir, o amado, o invencível, o brilho que Asgard não merecia perder. E é nessa perda que o destino do mundo começa a se mover. Respire, porque o que vem a seguir, a chama da história está ficando mais quente. Baldrir. Seu nome era uma luz em meio ao inverno. Não uma luz que queima, não uma luz que cega, mas uma luz que aquece. Onde ele passava, o mundo parecia respirar melhor. As flores nasciam mais cedo. Os gravetos pegavam fogo com mais facilidade. O riso vinha sem esforço. Até as sombras eram suaves ao seu redor. Ele era amado. Amado pelos deuses, amado pelos homens, amado até pelos animais da floresta. Não porque era perfeito, mas porque era bom. E no norte, a bondade é raríssima, tal como o fogo no coração da noite mais longa. Mas Baldrir começou a ter sonhos. Sonhos de escuridão, de silêncio, de fim. Ele não contava a ninguém, mas sua mãe, Frigg, deusa do amor materno, percebia. Ela olhava nos olhos do filho e via o medo escondido. Aquele medo que até a luz carrega. Frigg decidiu que Baldrir jamais morreria. Ela jurou proteger o filho do que quer que fosse. E percorreu o mundo inteiro. Fez promessas com cada coisa viva e não viva. Pedras, animais, árvores, montanhas, doenças, espadas, fogo, água. Todas juraram: não feriremos Baldrir. E assim, nenhum mal podia tocá-lo. Os deuses aliviados passaram a brincar. Lançavam lanças em Baldrir, puxavam espadas contra ele, atiravam pedras, e tudo simplesmente caía no chão. O riso era leve, o amor era grande. Baldrir era invencível. Ou assim parecia. Loki assistiu, em silêncio. Não por inveja, não por ódio, mas porque ele viu algo que ninguém mais viu. O mundo estava tentando escapar do destino. E destino, na mitologia nórdica, não é algo que pode ser evitado. É algo que se cumpre. Loki procurou o que Frigg havia deixado de fora. E encontrou. Uma planta pequena, simples, quase insignificante. O visco. Tão frágil que Frigg acreditou que ele não poderia ferir ninguém. Loki sorriu. Não um sorriso cruel. Um sorriso triste. Um sorriso de quem entende que o mundo nunca foge de sua própria verdade. Ele fez uma flecha com o visco e a entregou a Hodur, irmão de Baldrir, cego desde o nascimento. Hodur não sabia o que segurava. Ele só sabia que queria brincar com os outros. Ele só queria participar. Loki apenas disse: eu o guiarei. Confie. E Hodur confiou. A flecha voou suave e tocou Baldrir no peito. Não houve grito. Não houve queda violenta. A luz apenas apagou. Como uma vela que termina de queimar. Silêncio. Asgard não respirava. Nem o vento. Nem o tempo. O mundo havia perdido o seu brilho. E algo se partiu. Não apenas nos deuses, mas no tecido do próprio cosmos. Baldrir era mais do que vida. Baldrir era equilíbrio. E quando o equilíbrio se quebra, o fim começa. Frigg chorou. Odin fechou os olhos.
Thor baixou o martelo. Até os gigantes ficaram em silêncio. E Loki se afastou. Não fugiu, apenas deu as costas, porque ele sabia, o que havia sido ativado não era um crime, era a primeira engrenagem de um destino antigo. Os deuses tentaram recuperar Baldr, mas Hel o recebeu no seu reino. Não com crueldade, mas com misericórdia. Porque não há dor maior do que perder a luz do mundo e ainda assim continuar vivendo nele. Eles suplicaram a Hel: deixe-o voltar. E Hel respondeu: se tudo no mundo chorar por ele, ele retornará. Eles levaram a mensagem ao mundo. Montanhas choraram, animais choraram, rios choraram, homens choraram. Mas uma única criatura se recusou. Um ser que não quis chorar. E quando o mundo não chora junto, o que se perde, permanece perdido. E assim, Baldr permaneceu na morte. E o destino seguiu seu curso. A partir desse momento, o fim não era mais possibilidade, era promessa. Ragnarok estava selado. Os céus um dia escurecerão. As estrelas cairão como brasas. A serpente do mundo se erguerá do oceano. Fenrir quebrará sua corrente. Hel abrirá seus portões. Um navio dos mortos aparecerá no horizonte, movido pelo vento que vem de nenhum lugar. E os deuses lutarão. Não para vencer, mas para honrar a existência. Thor enfrentará Jormungandr e cairá. Odin enfrentará Fenrir e cairá também. Os céus racharão, a terra queimará, o mar subirá e a própria Yggdrasil tremerá. Mas o fim não é o fim, porque depois da noite mais longa vem a manhã. Depois do fogo vem o broto. Depois da morte vem o recomeço. Um novo mundo surgirá, mais leve, mais verde, mais silencioso. Alguns sobreviverão, algumas histórias permanecerão, e a luz voltará a nascer no norte. Não a mesma luz, nunca a mesma, mas uma luz nova. E enquanto houver alguém que conte as histórias, Odin viverá, Thor viverá, Freya viverá, Loki viverá, Baldr retornará, porque a mitologia nórdica nunca fala de finais, fala de ciclos, de transformações, de renascimentos e de esperança, escondida dentro da noite mais escura. Você respira e percebe que algo dentro de você também se moveu. Algo antigo, algo que sempre esteve lá, como se uma chama tivesse sido reacendida, silenciosa, profunda, eterna. A história não terminou. Ela apenas voltou a dormir. E agora, ela dorme em você.